A paz do Senhor Jesus, meus amados. Hoje eu quero contar uma experiência a qual eu tive com Deus, uma experiência maravilhosa a qual eu tive com o nosso Senhor Jesus, amém? Eu estava ouvindo o testemunho do pastor coreano que foi ao céu e inferno e algo me chamou muito a atenção e me fez recordar dessa experiência a qual eu tive com Deus. E naquele testemunho do pastor coreano que foi ao céu e foi ao inferno, quando ele chegou ao céu, ele pediu para o anjo para que o anjo mostrasse a morada dele. E quando chegou lá naquela morada que era dele, não havia a morada, havia somente a fundação e havia um certificado. E ele perguntou para o anjo: anjo, mas onde está a minha casa? Porque ainda não está construída. E o anjo disse ali para ele: aleluia, não está construída porque a obra que você está fazendo na terra é para você ficar famoso, é para você ficar rico. Você não está fazendo de coração, você não está fazendo para que Deus venha a ser glorificado. E aí ele viu aquele certificado e ele disse: e esse certificado, anjo? E o anjo disse para ele que aquele certificado foi quando ele ajudou um necessitado. E quando ele ajudou, ele fez de coração aquela caridade. E quando eu ouvi isso, eu recordei algo, glórias a Deus, que há algum tempo, na minha adolescência, eu orei ao Senhor. Porque eu lendo a palavra do Senhor, eu vi que há 2 livros, o livro da vida e o livro das obras. E eu me preocupei naquela época muito com isso e eu comecei a orar a Deus, eu comecei a falar com Jesus e eu comecei a dizer: Senhor, quando for aberto o livro das obras, o que vai estar escrito? Eu não tenho feito caridades, eu não tenho ajudado as pessoas e nem tenho condições de ajudar o meu próximo. E eu me preocupei com isso e eu comecei a orar ao Senhor para que o Senhor me ajudasse a fazer boas obras, para que o livro das obras venha a ter escrito ali as minhas ações na terra. E eu muito preocupada com isso, todos os dias eu orava: Senhor, me ajude a fazer as obras para ser escrita no livro das obras, me ajude, Senhor. E às vezes a gente pensa que Deus vai dar-nos riqueza para distribuir. Às vezes a gente pensa que Deus vai dar tantas coisas para nós repartir, mas é no mínimo que Deus faz a obra. Meus irmãos, aleluia, glórias a Deus. Todo fim de semana eu gostava de ir evangelizar e fazer visita nos lares. E como eu morava longe da maioria dessas casas a qual eu ia levar a palavra do Senhor, eu passava no supermercado e eu comprava como se fossem uns lanchinhos para mim. Eu comprava suco de caixinha, eu comprava bolo, aqueles bolinhos Ana Maria. Então eu comprava para mim ir comendo e voltar também. Se me der fome, ao retornar à minha casa, eu ia comendo no caminho. E o Senhor, aleluia, glórias a Deus, ouviu a minha oração. Porque certo dia, meus irmãos, eu tinha acabado de sair do mercado, eu estava andando na rua e na minha cidade aqui, glórias a Deus, uma praça onde tem muitos andarilhos, onde tem muitos mendigos, onde tem muitas pessoas necessitadas e carentes. E essa praça também é lotado de pessoas porque tem ponto de ônibus, tem muitas pessoas ali. Mas quando eu estava me aproximando dessa praça, eu não ia entrar na praça, eu ia passar de lado na praça para me pegar a outra rua. E quando aquelas pessoas necessitadas olhou para mim, eles me enxergaram ali. Havia tantas pessoas ali naquela praça, mas aqueles necessitados olharam para mim. E vieram aquelas pessoas até a mim. E aquelas pessoas chegaram para mim e disse para que eu pudesse ajudá-los. E eu disse: eu não tenho dinheiro. A única coisa que eu tenho são esses lanches. E eles disseram: nós aceitamos lanches. E eu
distribuir aqueles lanches que eu estava para aquelas pessoas necessitadas, para a glória de Deus. E assim que eu distribuí, meus irmãos, aleluia, eu comecei a sentir a presença de Deus, eu comecei a sentir uma aprovação de Deus e passou pela minha mente: será que o Senhor ouviu a minha oração e me ajudou a fazer essa caridade? Glórias a Deus. Irmãos, aquilo me chamou muito a atenção, porque como tantas pessoas ali e aquelas pessoas necessitadas olharam para mim. Parece que só enxergava a mim. Glórias a Deus. Irmãos, chegou outro dia, eu estava no fim de semana fazendo a mesma obra e era Natal, comprei um panetone para mim, comendo o panetone no caminho. Ele estava fechadinho ainda, eu não tinha comido e eu estava andando, outra pessoa necessitada, aleluia, glórias a Deus, veio até a mim e me pedindo ajuda. Eu falei: moço, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como te ajudar, mas se você aceitar, eu tenho aqui um panetone. E essa pessoa, esse moço, ele aceitou. E eu aproveitava e começava a evangelizar essas pessoas, porque eu andava com folhetos de evangelizações. E eu falei de Jesus para essa pessoa, que era tão humilde, tão necessitado ali. E ele começou a desabafar, dizendo que ele era um desviado, que fazia tempo que ele não buscava mais a Deus. E eu fiz ali o apelo, eu fiz ali falei as palavras do Senhor ali para ele aceitou aquelas palavras. E quando este homem saiu de perto de mim, eu comecei a me regozijar na presença do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, porque eu não tinha ouro, não tinha prata, mas eu tinha a palavra do Senhor. E aquele pequena refeição, aleluias, não somente estava alimentando, aleluia, o corpo físico, mas também a alma daquelas pessoas ali, para a glória de Deus, aleluias. Meus irmãos, e assim foi indo. Eu saía dos comércios e o Senhor enviava para mim as pessoas. Enviava as pessoas me pedindo ajuda. Às vezes eu estava em companhia, as pessoas diziam: não acredito. Esses mendigos já vêm. Irmãos, e eu glorificava a Deus, eu exaltava, eu ficava sempre no meio ali dos mendigos da rua, aleluia, porque era Deus que estava me ajudando, meus irmãos, para que eu viesse fazer as obras. Eram poucas coisas que eu dava para ajudar, porque eu não tinha condição, mas era aquele pouco, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor estava recebendo. Teve outra vez, meus irmãos, eu tinha que fazer uma visita. Esse dia era dia de semana, eu precisava fazer uma visita. A irmã pediu para mim ir até a casa dela. Irmãos, e naquele dia, como eu tinha que ir lá na casa dela, eu orei, eu jejuei, fiquei a manhã inteira jejuando, a manhã inteira buscando ao Senhor, o dia inteiro ali lendo a palavra, me consagrando ao Senhor, buscando a sua presença. Então me arrumei e marchei até a casa daquela irmã, aleluias. Mas antes de chegar na casa dessa irmã, louvado seja Deus, estava muito sol, então eu estava de cabeça baixa por causa do sol. E de repente, aleluia, glórias a Deus, eu ouvia o Senhor me falar: dê esses R$2 que tem na sua bolsa para ele. E quando eu ouvi o Senhor dizendo isto, eu levantei os meus olhos para ver quem que estava naquela rua, porque eu não estava apercebida. Aleluia, glórias a Deus, por causa de muito sol. Eu olhando para baixo. Então, quando eu levanto os meus olhos, eu olho e vejo do outro lado da rua um andarilho. Louvado seja Deus. E aquele homem me olhava maravilhado, e aquele homem me olhava fixo para mim. Aleluia, glórias a Deus, eu estava com uma bolsa e apenas R$2. E aqueles R$2 o Senhor me disse para mim dar para aquele andarilho.
Aleluia. E o Senhor, para chamar a atenção daquele andarilho, o Senhor fez, segundo este andarilho, o meu rosto estava brilhando. Este homem atravessou aquela rua, meus irmãos, sem olhar para o lado e para o outro para ver se havia carros para passar. Ele se aproximou de mim, aleluia, do outro lado da rua e disse: moça, o seu rosto está brilhando, aleluia, glórias a Deus. Quando este homem falou isso, o Senhor colocou a palavra, o evangelho na minha boca, e eu comecei a pregar para este homem no meio da rua. Este homem, aleluia, começa a chorar, e este homem começa a aceitar, aleluia, a palavra do reino de Deus. E eu digo, se ele quer aceitar a Jesus, ele diz que quer aceitar a Jesus. E no meio da rua, meus irmãos, este homem entregou a sua vida a Jesus. Ele estava com um crucifixo no pescoço, ele arrancou e disse: a partir de hoje eu quero Jesus na minha vida. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Ele olhou para mim e disse: moça, você sabe o que eu sou? E eu disse: o que você é? Ele disse: eu sou um andarilho. Você não está com medo de mim? E eu disse: não, porque é o Senhor Jesus que te trouxe aqui, porque Ele queria salvar a tua alma. Você é importante para o reino de Deus, aleluia. Este homem ficou maravilhado e glorificando ao Senhor, aleluia. E eu abri a minha bolsa e disse: olha, o Senhor Jesus me pediu para mim dar esse dinheiro para ti. É pouco, mas o Senhor me pediu. Quando ele olhou aqueles R$2, ele disse: irmã, era tudo o que eu precisava. Aleluia, era tudo o que eu precisava. Oh, glórias a Deus. E aquele homem saiu regozijando e houve festa no céu. Aleluia, pois a palavra diz que quando uma alma se converte, aceita Jesus, há festa no céu, os anjos festejam. Aleluia. E o Senhor operou muito naquela visita, naquele lar daquela irmã. Quando eu cheguei na casa daquela irmã, nós sentamos ali para nós orarmos, para nós conversarmos. E ela disse: irmã, mas você está tão radiante. Aleluia, glórias a Deus, mas é a presença do Senhor, do Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus. Quando mais você busca o Senhor, mais parecido com Jesus você fica. E para, aleluia, glórias a Deus, completar essa experiência com Deus, aleluia, eu estava na minha casa e eu estava pintando o quarto dessa casa. E eu pintando aquele cômodo, aquele quarto ali, a minha janela conseguia ver, aleluia, o quintal da frente, porque eu morava nos fundos, então dava para ver o quintal da frente e a rua. E quando eu olhei, eu vi, aleluia, glórias a Deus, que não tinha ninguém ali. Glórias a Deus. E eu continuei pintando aquele cômodo. De repente o Senhor Jesus fala comigo: vá e dê comida a ele. E eu estava com pressa para terminar. Eu estava com pressa para concluir aquela pintura naquele cômodo. E eu disse: Senhor Jesus, mas não tem ninguém ali naquele quintal e eu tô com pressa, eu preciso terminar essa pintura. E olhei mais uma vez para aquela janela. E quando eu olho para a janela, outrora não tinha ninguém, mas naquele momento, quando eu olho, havia um senhor. E um senhor que tinha ali feito um trabalho de carpinar ali à frente, a qual nem tinha nada ali na frente para carpinar, poucos matos, mas ele foi ali e tirou aqueles matos, porque ele estava necessitado de uma ajuda. E a mulher da casa da frente, aleluia, foi dar uma ajuda a ele. Mas o Senhor disse que era para mim dar comida a ele. E eu fui até lá, deixei tudo, porque eu preferi obedecer a Deus. Às vezes nós, aleluia, glórias a Deus, queremos ser como a Marta, que a palavra diz,
uma mulher que estava ali fazendo os afazeres. Jesus estava dentro da casa dela e ela estava tão preocupada com os afazeres, não queria parar para ouvir Jesus. Às vezes nós estamos assim também. E eu, naquele momento, eu estava com pressa, eu queria terminar, mas eu falei, é melhor parar tudo e obedecer a Deus. Saí de dentro da minha casa, fui lá, olhei aquele senhor e disse, você já almoçou? Irmãos, isso era quase umas 3 horas da tarde. E eu disse, você já almoçou? E aquele senhor muito idoso disse, não, até agora eu não almocei. Eu disse, então espera, porque eu vou preparar para você. Aleluia! Entrei dentro da minha casa. E quando o Senhor, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus, quando o Senhor quer ajudar, aleluia, Ele provê. Naquele dia eu já tinha feito o almoço, eu tinha feito coisas saborosas, porque o Senhor preparou para a minha mesa, o Senhor preparou a minha alimentação, aleluia. Então preparei, aleluia, glórias a Deus, aquela alimentação para aquele Senhor. Então coloquei aquele almoço, mas eu pensei, nós temos que fazer além do que o Senhor pede. Então eu peguei, coloquei o almoço, coloquei o suco porque estava muito calor, fiz suco, fiz até sobremesa, aleluia, eu preparei tudo rapidinho ali para aquele senhor e entreguei para ele e também um folheto da palavra de Deus. Aquele homem agradeceu muito e ainda eu preparei até o pão para o café da tarde. Falei assim, olha, aqui está. Quando chegar mais à tarde, o Senhor tiver fome, está aqui para o Senhor comer. Aquele homem agradeceu e disse, olha, ora por mim, porque eu estou enfermo. E ali falei da palavra do Senhor para aquele homem. Quando eu voltei, meus irmãos, aleluia, parecia que eu estava andando nas nuvens, porque quando nós fazemos aquilo que Deus quer, aleluia, a glória de Deus é derramada sobre nós. Eu não sei como, mas aquela pintura que estava tão demorada, num instante eu consegui concluir para a glória de Deus. Aleluia, depois que eu ajudei o meu próximo, fluiu, aleluia, o trabalho. Glórias a Deus. Eu venho para esse testemunho não para me vangloriar, mas para dizer para você que existe o livro das obras. E como está o livro das obras? Existe um hino, um louvor da harpa cristã que fala, eu posso me apresentar ao Senhor de mãos vazias? É uma pergunta. Eu posso me apresentar ao Senhor com as mãos vazias? Quantos anos que você tem na terra? E quantas obras você já fez? Quantas obras você tem para apresentar ao Senhor? Faça enquanto há tempo. Faça. Eu lembro que o missionário Davi Miranda dizia, faça aquilo que você sabe fazer para Deus. Então aquilo que você sabe fazer para Deus, faça. E faça muito. E não faça somente aquilo que o Senhor pede, faça além do que o Senhor pede. Que este sim é o bom servo, que faz além do que o Senhor pede, aleluia, e você vai ver a sua vida espiritual, aleluia, glórias a Deus, aumentar, a sua intimidade com Deus aumentar. Às vezes você quer ficar lá orando, enquanto as almas estão perecendo lá fora. Comece a fazer caridade, comece a pregar a palavra de Deus, evangelizar as almas, instruir ao caminho reto e você vai ver como que vai fluir. Orai, fazer a obra do Senhor, tudo junto, pois tem que ter obras. Não somente a fé, mas as obras junto. Amém, meus irmãos? Que este testemunho venha para ti enriquecer a tua fé, a tua vida com Deus. Porque Jesus está voltando e você vai poder se apresentar de mãos vazias a Ele? Fica essa pergunta para você.
Que a paz do Senhor Jesus venha estar sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Você que quer aceitar a Jesus como seu único Salvador, coloca a mão no teu coração e repita comigo: Senhor Jesus, nesta hora te aceito como meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Me enche com o teu Espírito Santo e fica comigo todos os dias da minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.